Então, galera, bom dia. Hoje a gente está em Timbé do Sul. Vamos visitar aí um dos principais geossítios da cidade e também do projeto Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Estamos aqui com o seu Valdivino, que é o guia local aqui do lugar. Seu Valdivino, o que nós vamos ver aí hoje? Olha, o que nós vamos ver o portal, as palentocas, cachoeiras e também as piscinas naturais, se nós tiver oportunidade. E temos muitos atrativos para nós admirar. Olá pessoal, estamos então hoje aqui em Timbé do Sul, projeto Geoparque, Caminho dos Cânions do Sul, promovendo aqui o nosso projeto através do Georoteiro. Hoje, como o nosso colega Marcelão aqui de Timbé do Sul já nos falou, estamos visitando aqui um dos principais geossítios do território, a trilha do Portal do Palmiro, onde existem diversas cachoeiras, piscinas naturais e uma grande paleotoca com gravuras rupestres. O objetivo do Georoteiro é integrar os municípios desse território do projeto Geoparque, trazendo oportunidades de novas fontes de renda para a região. E hoje, acompanhado aqui do seu Valdivino, a gente vai entrar agora na trilha, uma trilha muito bonita, muito bem cuidada. Seu Valdivino, vale a pena a visita aqui em Timbé do Sul nessa trilha do portal? Sim, todos que vêm aqui têm se admirado, porque aqui é uma trilha ecológica muito bem cuidada e a gente dá toda a atenção para ela para não degradar nada. Beleza, então o projeto Geoparque em busca do desenvolvimento sustentável, integrando o território aqui da região dos Cânions. Vamos para lá! Aqui tem uma longa história assim, porque aqui era um estrangeiro que ele tinha um manual que se chamava, o livro chamava Roteiro, para nós é dicionário. Então ele veio aqui e conseguiu encontrar a entrada aqui, e ele andava de atrás de tesouros, que é material, como ouro, prata, e aqui ele localizou. Então daí ele colocou pessoas para trabalhar. E quando chegou, ele derrubou isso aqui, colocou o material tudo para fora e ele conseguiu. Quando ele conseguiu ali chegar ali no canto, ali logo ali na frente, ele tinha, primeiro sinal, era uma chave de ouro. Mas depois daquela chave de ouro, ele só tinha 1 metro
de espaço de material. Daí ele acertou com a turma, despediu a turma e à noite ele veio aí. E até hoje nem soubemos se ele era, por exemplo, o nome dele era Parmiro. Talvez se ele viesse com o nome falsificado aí, que outro nome para que não fosse descoberto. E até hoje, então, por isso que ficou aqui o Portal do Parmiro, porque é onde nós estamos usando agora para o turismo. Para quem está visitando pela primeira vez aqui a trilha do Portal do Palmiro, como o seu Valdivino disse, é um local com muitas histórias, né? História dos tesouros, dos jesuítas, um local onde teve uma passagem aqui indígena também, onde eles habitaram a região. E essa entrada do portal aqui, nada mais é do que uma antiga paleotoca, né? Uma grande estrutura de paleotoca que foi utilizada num determinado período para esconder esses tesouros dentro dela, né? E nesse ponto aqui, né, seu Valdivino, foi onde foi encontrado, aqui assim, ela teve esse desmoronamento do teto da estrutura devido às escavações. A entrada era lá no portal, e essa estrutura da paleotoca, ela segue aqui onde eu estou. É oco. A estrutura da paleotoca está aqui embaixo. Nós estamos em cima dela. Ela continua aqui e a gente vai ver logo aqui na frente, alguns metros à frente, num pequeno desmoronamento do barranco, a continuidade da paleotoca, onde ela vem 9 metros para cá, a estrutura aberta ainda, e aproximadamente 30 metros, um pouco mais, para outra direção, o morro adentro. É uma estrutura que, somando toda a distância, desde a entrada até o final, onde a gente esteve, ela ultrapassa os 80 metros de comprimento, quando ela estava aberta. Então, um local maravilhoso, um local para turismo pedagógico muito importante, além de toda a história da região aqui que o seu Valdivino conta desde quando começou a conduzir aqui. A família do seu Valdivino Alano é natural aqui da região, conhece toda a história desde o começo aqui dessas estruturas, dessa trilha, e vai falar um pouco mais para nós lá na grande paleotoca que a gente vai estar visitando logo mais aí. Então essa estrutura aqui foi o ponto-chave onde foi encontrado, né, o tão falado tesouro dos jesuítas aqui na trilha do portal, dentro de uma grande estrutura de paleotoca. Paleotocas são estruturas escavadas por animais da megafauna e extintos já há mais de 10 mil anos, principalmente as preguiças gigantes e os tatus gigantes. Vamos lá ver onde ela continua a estrutura ali à frente. Pessoal, aqui nós temos uma pedra aqui, ó, que isso se chama marco. Antigamente, para tirar uma extrema de um terreno, que nós tratávamos uma picada, usava esse tipo de marco, e essas pedras aqui, ó. Então, como aqui não é extrema, não tem nenhuma demarcação de terra, então os jesuítas colocaram isso aqui por causa do tesouro ali, ó. Então, por exemplo, essa pedra aqui era para estar aqui. Para cá não tem segmento, para cá não tem. Essa seria uma testemunha. Mas como faz menos de... não tem 5 metros, de primeiro se tratava riquete. E hoje não, hoje é degrau. Então eu tinha esse degrau aqui, então daí para lá ou para cá, direita ou à esquerda, acontecia. Então como essa pedra está indicando que ali ia ter um degrau. Então como era aqui, não tinha 5 metros de espaço, eles colocaram ali, ó. Não precisava ter derrubado a palentroca. Era somente furar na frente, né? A indicação era o ponto onde estava o tesouro, onde o Palmiro encontrou. Sim, sim. E era aqui à frente daí. Era ali à frente, ó. Não tinha... Estava em cima da estrutura e não dentro, sim, né? Em cima. E ele pegou como estava dentro da estrutura, da estrutura da caverna, né? Nós existe chance de ter algum tesouro enterrado ali ainda, não? Olha, eu acho que não, porque se tivesse já tinha tirado. Pessoal, aqui a gente está na sequência da estrutura lá do portal, onde a gente estava agora há pouco. Aqui é a sequência da paleotoca, continuidade daquela estrutura.
e ela está semi-soterrada. Nesse ponto onde eu estou aqui, ela segue 9 metros para frente, ainda com a estrutura do teto muito bem preservada, as laterais da parede muito bem preservadas. A gente pode observar ali dentro a marca das garras do animal pré-histórico que a escavou. E por outro lado aqui a gente tem a sequência da estrutura. Nesse ponto, exatamente onde eu estou aqui, só foi descoberto devido ao desmoronamento, deslocamento de massa aqui da encosta, devido às fortes chuvas aqui na região. Ela segue mais de 30 metros aqui na outra direção. Contabilizando, somando todo esse tamanho de paleotoca aqui preservado e mais a distância até o Portal do Palmiro, essa estrutura ultrapassa tranquilamente mais de 80 metros de galeria aqui subterrânea. Uma grande estrutura de paleotoca que está aqui semi-soterrada na trilha do Portal do Palmiro. Venha conhecer essa beleza aqui de Timbé do Sul. Do valor que foi cobrado. Então essa aqui é uma cachoeira, foi, por exemplo, cadastrada ela como uma cachoeira do Escorpião, mas nós tratamos como um fio d'água, porque isso aqui foi uma captação, que essa aqui é da natureza, não foi feita abertura. Agora essa aqui foi feita abertura, não sei se foi pelos bugre ou se foi pelos jesuítas, para a captação d'água para ir para a palentoca lá, a toca lá do tatu. Então é que isso aí, então é de muitos anos eu tenho conhecimento e sempre teve esse traço aí, ó. Acabamos de chegar aqui na grande estrutura da paleotoca aqui da trilha do Portal do Palmiro. Uma bela estrutura aqui, essa é a entrada principal. A gente está vindo aqui da cachoeira, uma cascata que a gente passou há poucos minutos aqui. A gente vai entrar todos agora aqui nessa grande paleotoca, uma estrutura magnífica, uma estrutura diferenciada dentro aqui do território do Projeto Geoparque, porque no interior dessa paleotoca a gente vai presenciar nas paredes e no teto gravuras rupestres. E a gente vai para lá agora mostrar para vocês em primeira mão. Vamos para lá. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui nessa grande estrutura de paleotoca aqui na trilha do Portal do Palmiro, em Timbé do Sul. Uma grande estrutura e a gente está num ponto muito especial aqui da estrutura da paleotoca, onde a gente pode presenciar aqui as marcas
das garras dos animais pré-históricos que escavaram essa estrutura. Recentemente a gente esteve aqui fazendo um trabalho de pesquisa com o pessoal da Universidade do Contestado, o professor Luiz Carlos Wenschutz, que é responsável lá pelo CEMPALHO, o Centro Paleontológico lá da Universidade, e ele esteve aqui conosco, assim como em outras estruturas do território geopárquico, fazendo esse levantamento e certificando que realmente são estruturas escavadas por animais da megafauna, e aqui a gente pode presenciar marcas bem nítidas das garras do animal pré-histórico, né? Bem provável que a gente teve aqui mais do que um organismo vivendo nesse ambiente. A gente teve, no primeiro momento aqui, as preguiças gigantes, né, escavando as grandes galerias, e de um determinado ponto para frente aqui a gente teve a presença do tatu gigante, que também esteve aqui nesse ambiente. Em alguns pontos a gente vai poder perceber que tem marcas sobrepostas, como aqui. Aqui a gente tinha uma grande garra aqui, né, que escavava de cima para baixo, e aqui uma outra marca sobreposta a essa escavação. São várias marcas. Aqui a gente pode presenciar no teto, em alguns pontos onde o animal ele escavava, ele colocava a sua garra e puxava pequenos blocos, e aonde tem o sedimento do bloco, ele fazia novamente, né, mais uma marca de garra aqui em cima. Essa estrutura é diferenciada aqui do território geopárquico, porque ela teve também em alguns momentos, em determinados períodos da nossa história da região, a presença do homem, né, primata aqui da nossa região. Teve mais do que um povoamento. Aqui a gente tem algumas galerias aqui à frente com gravuras rupestres, que também já foi levantada por arqueólogos aqui, já tem um estudo desse ambiente, aonde também mostra que existem gravuras sobrepostas, mostrando que povos indígenas em épocas distintas habitaram aqui esse ambiente, utilizaram como abrigo essa estrutura de paleotoca. Por isso que em alguns determinados momentos da história, o pessoal associava essas estruturas que elas teriam sido escavadas pelo índio, pelo bugre, né, que viveu aqui na nossa região. Mas não. Essas estruturas são escavadas por animais da megafauna, em especial as preguiças gigantes e os tatus gigantes, e num determinado período da história, né, o homem veio a utilizar elas como abrigo. Em alguns casos, adaptando ela para seu abrigo, para sua moradia, e deixando seus vestígios, as suas marcas no interior desse ambiente e até mesmo nos arredores, né, onde é bem comum encontrar ferramentas, né, indígenas aqui nas proximidades. Lembrando que toda essa estrutura aqui, 90% das estruturas de paleotoca do território geopárquico Cânions do Sul estão na formação do Arenito Botucatu. E elas se encontram a 150 metros do nível do mar até 400, 450 metros em todo o território, ela está nesse nível, né? Então, a grande maioria das paleotocas estão escavadas no Arenito Botucatu, né, que é popularmente conhecido aí como um material que é feito a nossa pedra de alicerce, né, as pedras de rebolo. Então é um material bem, né, duro, consistente, que precisava uma força para ser aplicada aqui para escavar muito grande, né? Então isso prova o tamanho, né, e a força que esses animais tinham para escavar essas grandes estruturas. A gente está falando aqui num grande patrimônio de animais já extintos, né, animais da megafauna extinto há mais de 10 mil anos. Um grande tesouro. Esse é o grande tesouro. As paleotocas são o grande tesouro que ainda estão preservados aqui na trilha do portal, unindo toda a geodiversidade do nosso território e o valor histórico e cultural. Isso é Geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Então, pessoal, a paleotoca aqui da trilha do Portal do Palmiro, ela tem um diferencial muito importante para a região e para o projeto Geoparque, que são as gravuras rupestres, que a gente pode presenciar em toda a extensão aqui da galeria da paleotoca. Já teve pesquisa que o pessoal do LAPS, Laboratório de Arqueologia da Universidade aqui, da Unesc de Criciúma, já teve um estudo. A gente tem aqui gravuras sobrepostas, que indica ter mais de um povoamento em épocas distintas. A gente tem em toda a parede símbolos aqui, de zigue-zague, sol, pequenas cúpulas. Eu não sei dizer para vocês o significado nesse momento, mas a gente vai estar
num outro momento com uma visita com os arqueólogos aqui para poder precisar aqui todas essas informações. No teto, a gente vai encontrar aqui o sol, o tão conhecido e falado sol aqui da trilha do Portal do Palmiro. São dois desenhos, né? São duas gravuras, um lá na entrada e tem os ramais, né, que ligam um ao outro. Ó. São duas vias, né, ligando essa grande estrutura aqui, né, esse grande desenho, né, uma estrutura muito bonita aqui, um desenho magnífico, e dele parte duas linhas, né, que seguem até o outro. Em todo o teto da Paleotoca aqui a gente vai encontrar vestígios de gravuras. E essa linha segue até aqui, nesse outro desenho, e continua outro ramal para outra direção. O seu Valdivino acompanhou todos os trabalhos, né, seu Valdivino? Sim. Do pessoal da arqueologia. O que os arqueólogos, seu Valdivino, falaram sobre esses desenhos, sobre essas marcas deixadas aqui pelo homem da antiguidade? Simplesmente eles comentaram aqui sobre o depoimento deles que eles deram, que foi marca indígena. Tudo desenho que foi os bugres que fizeram. O homem fez alguma alteração em algumas paredes aí, né? E se trata de vandalismo. Mas isso aí é natural, porque eu conheci isso aqui com a gentática. Aqui a gente encontra marcas das garras do animal da megafauna e logo acima, no entorno da estrutura, gravuras, né? Então a gente tem diversos períodos da história, desde o tempo dos animais da megafauna, a presença do homem da antiguidade até a da atualidade. Esse é um opilião, muito comum nas estruturas aí de cavernas e também paleotocas na região. Então são muitas histórias, né, guardadas em todos os cantos onde se encontram as cavernas hídricas que a gente também tem, que não são estruturas de paleotocas. A gente tem outros tipos de cavernas que são escavadas pela ação da água ao longo de anos e anos e também o vento, mas muitas histórias, muitos misticismo atrás, né, dessas grandes estruturas aqui nas encostas da Serra Geral. Galera, agora a gente vai visitar mais uma parte aqui da trilha do Portal do Palmiro. Essa trilha ela é dividida em 3 partes. A gente fez a primeira parte onde passa pelas estruturas do portal, uma pequena cascata e a grande estrutura da Paleotoca. E agora a gente vai visitar 3 cachoeiras aqui. A grande cachoeira das Bromélias, a cachoeira aqui do Macuco e também a da Begônia. A gente vai caminhar aí uns 150 metros e chegar até essas belíssimas cachoeiras. E daqui a gente vai daí para as piscinas naturais do grande Rio Rocinha. Vamos para lá?
Trilha do Portal do Palmiro, além de toda a parte geológica, histórica, cultural, você pode vivenciar momentos aqui de muita aventura, como esse acesso aqui até a Cachoeira das Bromélias. Chegamos aqui então mais duas cachoeiras da trilha do Portal do Palmiro. A primeira cachoeira aqui é a Cachoeira do Macuco e a próxima aqui logo acima é a bela Cachoeira das Begônias, né? A Cachoeira da Begônia, devido à grande quantidade de plantas aqui, begônias, que tem tanto nas árvores quanto no paredão, na encosta. E essa cachoeira aqui de baixo é a Cachoeira do Macuco, devido, né, a um casal de macuco que anos e anos está chocando aqui bem próximo dessa cachoeira. Então faz jus ao nome, um belo local aqui para vir apreciar no final da trilha já, da trilha do Portal do Palmiro em Timbé do Sul.